Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Continuamos hoje a leitura da Alma de Todo Apostolado, do Dom Chutar. Estamos aqui na segunda parte do livro, no item 4. Eu vou ler o último parágrafo que nós lemos do item 4 no nosso último encontro, e daí continuar, né? Esse item 4 trata da a vida interior e a vida ativa mutuamente se reclamam. O ilustre jesuíta está se referindo aqui a Soares, limita-se a comentar o ensinamento de Santo Tomás. Aqueles que são chamados às obras da vida ativa, diz o doutor Angélico, erram se julgam que esse dever os dispensa da vida contemplativa. Tal dever é um acréscimo desta vida e não lhe diminui a intensidade. Destarte, as duas vidas, longe de se excluírem, reclamam-se, supõem-se, misturam-se, completam-se mutuamente. E se de qualquer das duas se deve fazer um quinhão mais considerável, é, sem dúvida, da vida contemplativa, a mais perfeita e a mais necessária. A ação, para ser fecunda, carece da contemplação. Quando atinge certo grau de intensidade, difunde sobre a primeira algum tanto do seu excedente, e por meio dela, a alma vai aurir diretamente no coração de Deus as graças que a ação se encarrega de distribuir. Então, Dom Chutar está dizendo exatamente que a vida ativa é uma espécie de sobra que se derrama em nós a partir da vida contemplativa, né? A partir da vida interior. Por isso é que, fundindo-se na alma de um santo, a ação e a contemplação, numa harmonia perfeita, ambas dão à vida dele uma unidade maravilhosa. Tal, por exemplo, São Bernardo, o homem mais contemplativo e, ao mesmo tempo, o mais ativo do seu século, e de quem faz essa admirável pintura um dos seus contemporâneos. A contemplação e a ação harmonizavam-se nele a ponto tal que este santo, há um tempo, parecia inteiramente dedicado às obras exteriores e inteiramente absorvido na presença e no amor do seu Deus. Comentando este texto da Sagrada Escritura, Ponem ut signaculum super cortum, ut signaculum super brachium tuum. Põe-me como selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço. Cânticos 8, 6. Então, comentando sobre esse texto, o padre Saint-Jure descreve admiravelmente as mútuas relações entre as duas vidas. Vamos resumir as suas reflexões. Então, ele vai comentar aqui essa parte dos cânticos, né? Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço.
Então, o padre Saint-Just diz: o coração significa a vida interior, contemplativa. O braço, a vida exterior, ativa. O texto sagrado fala do coração e do braço, para mostrar que as duas vidas se podem aliar e harmonizar perfeitamente na mesma pessoa. O coração é indicado em primeiro lugar, porque é um órgão sobremaneira mais nobre e necessário que o braço. Da mesma forma, a contemplação é muito mais excelente e mais perfeita e merece muito mais estima que a ação. Dia e noite o coração palpita. Um só instante que esse órgão essencial parasse, logo a morte sobreviria. O braço, parte apenas integrante do corpo humano, esse somente se move por intervalos. Do mesmo modo, nós devemos algumas vezes dar tréguas aos nossos trabalhos exteriores, mas ao invés, nunca devemos afrouxar na nossa aplicação às coisas espirituais. O coração dá vida e força ao braço, por meio do sangue que ele envia, e sem este o braço dissecava-se. Da mesma forma, a vida contemplativa, vida de união a Deus, graças às luzes e à perpétua assistência que a alma recebe desta intimidade, vivifica as ocupações exteriores. Só ela é capaz de lhes comunicar simultaneamente, assim, um caráter sobrenatural como uma real utilidade. Sem ela, tudo fica extinguido, estéril, cheio de imperfeições. Então, aqui ele usa outra metáfora ainda, Dom Chautard usa outra metáfora ainda, dessa relação da vida contemplativa, ou vida interior, e a vida ativa. Não é? É a metáfora tirada das Sagradas Escrituras, do coração e do braço. Um não pode parar, o outro pode e deve, às vezes, parar. Coração, vida contemplativa, braço, vida ativa. O homem, ai, a miúdo separa o que Deus uniu. Por isso é que tão rara é essa união perfeita. Demais, para ser realizada, exige ela um conjunto de precauções de frequente negligenciadas. Então, aqui ele vai dar algumas regras, vai listar algumas dessas precauções, né? Primeira delas, nada empreender que exceda as próprias forças. Ver em tudo habitual, mas simplesmente a vontade de Deus. Não nos metermos em obras senão quando Deus quer e na medida exata em que lhe apraz ver-nos consagrados a elas, e somente com o desejo de exercer a caridade. Então, essa regra é nada empreender que exceda as próprias forças. Não é? Tem uma expressão antiga que fala não passar. Como é que é? Não passar. Não colocar os pés diante das mãos, alguma coisa assim, né? Nada empreender que exceda as próprias forças. E fazer isso, não fazer isso senão pela vontade de Deus, né? Logo, no princípio,
oferecer-lhe o nosso trabalho, oferecer a Deus o nosso trabalho. E no decurso dos nossos labores, reanimar a miúdo, por meio de pensamentos santos, por meio de ardentes orações jaculatórias, a nossa resolução de não trabalhar senão por ele e para ele. Em suma, seja qual for a atenção que devemos prestar aos nossos trabalhos, conservar-nos sempre em paz, perfeitamente senhores de nós mesmos. Quanto ao bom êxito do trabalho, deixá-lo unicamente nas mãos de Deus e aspirarmos a ver-nos livres de todos os cuidados apenas para nos reencontrar sós por sós com Jesus Cristo. Tais são os sapientíssimos conselhos dos mestres da vida espiritual para chegarmos a essa união. Em constância de vida interior, esta constância de vida interior no abade de Claraval, unida a um apostolado muito ativo, mereceu a atenção de São Francisco de Sales. Abre aspas para São Francisco de Sales, e vai falar sobre São Bernardo. São Bernardo nada perdia do progresso que desejava fazer no amor de Deus. Mudava de lugar, mas não mudava de coração, nem seu coração de amor, nem seu amor de objeto. Não recebia a cor dos negócios e das conversas como o camaleão toma a cor dos objetos que o avizinham, mas permanecia sempre unido a Deus. Agora, essa expressão é muito bonita. Sempre branco de pureza, sempre vermelho de caridade e sempre cheio de humildade. Fecha aspas. Isso é São Francisco de Sales escrevendo São Bernardo de Claraval. Né? Então, aqui ele usa uma metáfora que é interessante, né? Que São Bernardo não mudava de cor, né? No seu contato com o mundo exterior, né? Aqui tem muitas coisas a dizer, né? O que seria essa mudança de cor nossa, né? Quando a gente está no mundo exterior, né? É todas as concessões que a gente faz ao mundo exterior, né? A gente está mudando de cor, né? Por exemplo, o respeito humano, né? O respeito humano, que a gente cai sempre nesse respeito humano, né? É uma espécie de mudança de cor, né? De um camaleão, né? Mas não era o que acontecia com São Bernardo. São Bernardo se mantinha sempre branco de pureza, sempre vermelho de caridade e sempre cheio de humildade, que é um conselho, né? Para nós, né? No nosso tratamento, né? Com o mundo exterior, né? Por vezes, as ocupações hão de multiplicar-se a ponto tal que exijam o dispêndio de todas as nossas energias, sem que, por outro lado, nos possamos desembaraçar do fardo, ou mesmo aligeirá-lo. A consequência poderá ser a privação, por um tempo mais ou menos longo, do gozo da união com Deus. Mas essa união somente sofrerá algum dano
se nós assim o quisermos. Prolongando-se este estado, do estado da vida ativa, né, é necessário, por tal motivo, gemer, sofrer e temer, acima de tudo, o habituarmo-nos a ele. O homem é fraco, inconstante. Se descuida a sua vida espiritual, depressa perde o gosto dela. Absorvido pelas ocupações materiais, acaba por comprazer-se nelas. Pelo contrário, se o espírito interior manifesta a sua vitalidade latente por meio de suspiros e gemidos, esses lamentos contínuos, como provém de uma ferida que não se fecha, mesmo no meio de uma atividade transbordante, constituem o mérito da contemplação sacrificada. Ou melhor, a alma realiza essa admirável e fecunda união da vida interior e da vida ativa. Oprimida por essa sede de vida interior, que não logra apagar a seu bel prazer, a alma há de voltar com ardor, logo que possa, à vida de oração. Nosso Senhor sempre lhe há de reservar alguns instantes de entretenimento com ele. Exige, porém, que a alma os não despreze, e há de então compensar-lhe com o fervor a brevidade desses felizes momentos. Então, aqui, através desse comentário tão bonito, São Bernardo está Dom Chutar está nos dando um modo, não é, de não, de mesmo tendo que sacrificar a nossa vida contemplativa, nós não nos percamos nas atividades exteriores e esqueçamos ou desabituemo-nos dessa vida. E o modo é o modo de gemer, de sofrer, né, através dos gemidos. E uma bela figura que ele faz aqui é que o Nosso Senhor sempre nos dará alguns instantes de entretenimento com Ele. Né? Uma outra metáfora para a vida interior, né? Na vida interior, nós nos entretemos. É um entretenimento entre nós e o nosso Senhor, né? Uma espécie de o momento em que nós brincamos com Ele, né? Nós nos entretemos com Ele, né? Num texto em que as palavras todas merecem particular atenção, Santo Tomás resume admiravelmente esta doutrina. Então, esse texto aparece aqui no livro em latim. Eu não vou lê-lo, ele é grande em latim, mas eu vou lê-lo em português aqui, que está traduzido aqui na nota, que está na minha edição, na nota 82. Então, diz São Tomás, né? Em si, a vida contemplativa tem maior merecimento que a vida ativa. Entretanto, pode acontecer que alguém mereça mais quando pratica um ato exterior. Por exemplo,
se for por efeito da abundância do amor divino, a fim de cumprir a vontade de Deus, de glorificá-lo. Um homem suporta, às vezes, ser privado por algum tempo da suavidade da vida de contemplação. Notemos as numerosas condições que o Santo Doutor supõe para que a ação venha a ser mais meritória que a contemplação. O móvel íntimo que leva a alma para a ação é apenas o transbordamento da caridade. Ele diz aqui, por exemplo, por efeito da abundância do amor divino, né? Abundância do amor divino. Logo, nem a agitação, nem o capricho, nem a necessidade de exteriorizar-se entram em jogo. Só o transbordamento do amor divino, né? É deveras um sofrimento para a alma de ver-se privada das suavidades da vida de oração. Ele diz isso, né, claramente. Aqui tem uma nota dizendo assim: as suavidades da vida de oração, né? Essa doçura reside principalmente na parte mais elevada da alma e não suprime as securas. A lógica da fé pura, seca e fria em si, basta à vontade para inflamar o coração de uma chama sobrenatural com o auxílio da graça. Portanto, a alma faz apenas um sacrifício temporário e para um fim completamente sobrenatural. Pela glória de Deus, né? De uma parte do tempo reservado para a oração. Como as vias de Deus se assinalam pela sabedoria e pela bondade. Que maravilhosa direção não dá Ele, Deus, às almas por meio da vida interior. Conservada no seio da ação e, sem embargo, generosamente oferecida, uma pena profunda de termos de consagrar tanto tempo às obras de Deus e tão pouco ao Deus das obras, tem a sua compensação. Graças a ela, desvanecem-se todos os perigos de dissipação, de amor próprio, de afeições naturais. Essa disposição da alma, longe de prejudicar a liberdade do espírito e a atividade, dá-lhes um caráter mais ponderado. É ela a forma prática do exercício da presença de Deus, porque a alma, na graça do momento presente, encontra Jesus vivo, oferecendo-se-lhe oculto sobre a obra a realizar. Jesus trabalha com ela e ampara-a. Quantas pessoas que desempenham cargos hão de dever a essa pena salutar bem cumprida, a esse desejo sempre sacrificado e sempre vivo de ter mais momentos livres para estar junto do sacrário, a essas comunidades espirituais, desde então quase incessantes, hão de dever, repetimos, a fecundidade da sua ação e, ao mesmo tempo, assim, a salvaguarda da sua alma, como os seus progressos na virtude. Então, Dom Chutar traz nesse item aqui da segunda parte, a vida interior e a vida contemplativa mutuamente se reclamam, vários aspectos em que ele enfatiza, primeiro, a necessidade a precedência da vida interior em relação à vida ativa. Segundo, que a vida ativa deve ser um transbordamento da vida interior,
Terceiro, mesmo que a vida exterior ela nos tire tempo para a vida interior, ela pode ser um fator que ainda mais alimentará a nossa vida interior, porque se nós tivermos uma vida interior ativa, saudável, a graça de nosso Senhor nos acompanhará na nossa vida ativa e nos protegerá dessa vida ativa, nos protegerá da atração que essa vida ativa possa exercer em nós e nos afastar da vida interior, né? Então, é nesse sentido que as duas vidas se reclamam, né? Desde que a vida ativa seja um transbordamento da vida contemplativa, a vida ativa é, de alguma forma, ela fará parte da nossa contemplação, né? Da nossa união com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, esses são os aspectos aqui mais salientes desse item, né? Das duas vidas se enriquecendo mutuamente, mas com a presença, com a precedência da vida contemplativa, né? Agora, o item 5 trata da excelência desta união, a excelência da união das duas vidas, né? Então, a união das duas vidas, contemplativa e ativa, constitui o verdadeiro apostolado, obra principal do cristianismo, diz São Tomás, principalissimum officium, principalissimum officium, é o termo usado por São Tomás de Aquino, né? A obra principal do cristianismo. O apostolado supõe almas capazes de estoar de entusiasmo por uma ideia, de se consagrar ao triunfo de um princípio. Sobrenaturalize-se a realização desse ideal pelo espírito interior. Animem-se com o espírito de Jesus o fim, o foco de zelo e a escolha dos meios, e logo teremos a vida mais perfeita em si mesmo, a vida por excelência, visto como os teólogos a preferem mesmo à simples contemplação. Prefertur simplite contemplatione. Ou seja, essa mistura da vida ativa com a vida ativa, né? O apostolado do homem de oração é a palavra conquistadora com o mandato de Deus, o zelo das almas, a frutificação das conversões. Missio adeo, zelos animaram, frutificatio auditorum. Aqui ele está citando São Boaventura, né? Mandato de Deus, missio a Deus. Zelos animaram, o zelo das almas. Frutificatio auditorium, frutificação das conversões. É o vapor da fé, de emanações salutares. Zelos, id est vapor fidei. Santo Ambrósio, está citando Santo Ambrósio, né?
O apostolado do santo é a sementeira do mundo. O apóstolo lança às almas o grão de Deus. Papa Leão I. O apóstolo lança às almas o grão de Deus. Né? Tá citando o Papa Leão I. É o amor em fogo que devora a terra. O incêndio do Pentecostes, irresistivelmente propagado através dos povos. Ignem veni mitteri in terram. Eu vim trazer o fogo à terra. Está citando Lucas 12, 49. Isso tudo são imagens das ações dos apostolados, né? Vejam que são imagens, né, belíssimas, tiradas dos santos, dos papas e da própria Escritura, né? Em relação ao apostolado, em que há a união da vida ativa com a vida contemplativa, né? A sublimidade deste mistério consiste em realizar a salvação de outrem, sem prejuízo para o apóstolo. Sublimatur ad hoc ut alis provideate. Transmitir as verdades divinas às inteligências humanas. Não é este, porventura, um mistério digno dos anjos? Bom é contemplar a verdade, mas melhor é ainda comunicá-la aos outros. Refletir a luz é algo mais que recebê-la. Iluminar vale mais que luzir debaixo do alqueire. Está usando uma metáfora das escrituras, né? Não ponha a sua luz debaixo do alqueire, né? Pela contemplação, a alma alimenta-se. Pelo apostolado, dá-se. Vai citar aqui, agora, Santo Tomás, uma citação em latim, né, que significa isso aí, né? Sicut majus est illuminare, quam lucere solum. It majus est contemplata alis tradere, quam solum contemplare. Então, pela contemplação, a alma alimenta-se, pelo apostolado dá-se, né? Contemplata alis tradere. Nesse ideal do apostolado, a vida de oração permanece a fonte. Tal é o pensamento evidente de Santo Tomás. Este texto, assim como as palavras do mesmo santo doutor, citadas no fim do capítulo precedente, condena claramente o americanismo, cujos partidários desejam uma vida mista, em que a ação haveria de abafar a contemplação. Ele está citando o termo americanismo aqui, não é? Que é um termo usado por Leão XIII, numa encíclica, que era quando o Dom Chautard escreveu o livro, era recente, né? Tinha lá seus 10, 15 anos essa encíclica, e ele condenava numa carta ao bispo de Baltimore, que eu não lembro mais o nome do bispo, esta característica que estava assumindo na época, né, a Igreja Católica nos Estados Unidos, por isso que chama americanismo, né, de colocar a vida ativa acima e mais numa posição de maior importância, né, do que a vida contemplativa. Em algum momento nós já discutimos sobre o americanismo aqui, né?
Então ele lembra, né, que a citação condena o americanismo, né, cujos partidários desejam uma vida mista, em que a ação haveria de abafar a contemplação, né? Santo Tomás supõe duas coisas. Primeiro, que a alma já vive habitualmente da oração e vive bastante para dar apenas o excedente. Segundo, que a ação não deve suprimir a vida de oração e a alma, embora vai gastando suas energias fora de si, prática tão fielmente, pratica tão fielmente a guarda do coração, que não corre nenhum perigo sério de subtrair à influência de Jesus o exercício da sua atividade. Aqui, o termo guarda do coração é muito importante, né? Guarda do coração significa exatamente isso, que mesmo na vida ativa, você está protegido, o seu coração está protegido das influências do mundo exterior, né? Seu coração está guardado para Nosso Senhor, né? Então, guarda do coração é um termo comum em qualquer livro de mística católica, né? A bela expressão do padre Matthew Crowley, o apóstolo da entronização familiar do Sagrado Coração, traduz exatamente a ideia de Santo Tomás. Abre aspas. O apóstolo é um cálice transbordante da vida de Jesus Cristo, cujo excedente se espalha sobre as almas. Então, o apostolado há de ser um transbordamento, né, de um excedente. Então, as pessoas em, em seus apostolados há de transbordar. Só assim o apostolado será um apostolado eficiente, né? Ou do agrado de Nosso Senhor, né? E só assim o indivíduo que pratica o apostolado pratica a guarda do coração do próprio apóstolo. Só assim o apostolado não será um perigo para quem o faz. Do perigo do apostolado sem a vida contemplativa, nós vamos ver ainda um trecho desse livro que é absolutamente extraordinário. Quer dizer, ele vai descrever todos os perigos que o indivíduo corre ao se meter, ao se lançar num apostolado sem a vida interior. Nessa parte, nós vamos enfatizar bem esses perigos, e como a descrição do Dom Chutar é muito clara e muito profunda, nós vamos, inclusive, conseguir identificar muita coisa que está acontecendo hoje com o apostolado moderno, né? Que a gente vê por aí, tá certo? Então, a frase do padre Matthew Crowley: o apóstolo é um cálice transbordante da vida de Jesus Cristo, cujo excedente se espalha sobre as almas. É essa mistura do apostolado com todos os dispêndios do próprio zelo e da contemplação com as suas elevações sublimes que produziu os maiores santos. Ele vai citar alguns, né? São Dionísio, São Martim, São Bernardo,
São Domingos de Gusmão, né? Fundador da Ordem Dominicana, São Francisco de Assis, São Francisco Xavier, São Felipe Neri, Santo Afonso Maria de Ligório, todos tão ardentes contemplativos como apóstolos poderosos. A própria escolha dos santos aqui de Dom Chutar já é uma lição para nós, né? Então, assim, eu sugiro a todos nós, a mim inclusive, que leiamos um pouco, em algum momento dessa quaresma, né? A vida destes santos, né? São Dionísio, São Martim, São Bernardo, São Domingos, São Francisco de Assis, São Francisco Xavier, São Felipe Neri, nosso santo protetor, e Santo Afonso Maria de Ligório, todos tão ardentes, contemplativos, como apóstolos poderosos. Vida interior e vida ativa. Santidade nas obras. União poderosa. União fecunda. Como são grandes os prodígios de conversão que vós operais. Ó Deus, concedei à vossa igreja apóstolos numerosos, mas reacendei nos seus corações, devorados pelo desejo de se dar, uma sede ardente da vida de oração. Dai aos vossos operários essa ação contemplativa e essa contemplação ativa. Então, a vossa obra há de ser a sua realização, e os vossos operários evangélicos hão de alcançar essas vitórias que lhes anunciastes antes da vossa ascensão gloriosa. Então, isso aqui é uma pequena oração que Dom Chutar escolhe, né, para terminar esse item e terminar a segunda parte do livro, né, em que ele dedica o título dessa segunda parte, se vocês lembram, a união da vida ativa e da vida interior. Então, essa é a pequena oração para que Nosso Senhor estimule, né, em seus operários tanto o ardor pela vida ativa quanto o ardor pela vida contemplativa, né? Nessa terceira parte, do ponto de vista enfim, das sugestões e dos alertas a quem se lança, né, no apostolado, ela é muito rica, essa terceira parte, né? Ela tem o seguinte título, né? A vida ativa, perigosa sem a vida interior. Unida a esta, assegura o progresso na virtude. Eu enfatizo que aqui no próprio título, né, Dom Chutar já diz, né, a vida ativa perigosa sem a vida interior. Então ele vai dizer como um indivíduo que se lança a essa atividade exterior pode se perder. Em português, claro, né? Como que essa pessoa que se lança nesse apostolado pode ir direto para o inferno.
por causa do apostolado, por causa da vida ativa, né? Então, vamos começar aqui até um determinado parágrafo. A parte primeira é as obras, meio de santidade para as almas interiores, tornam-se um perigo para a salvação das outras. O item A dessa primeira parte é o seguinte: meio de santidade daquelas das suas criaturas que associa ao seu apostolado, exige Nosso Senhor, de maneira formal, não só que se conservem na virtude, como também que nela progridam. A prova existe em cada página das epístolas de São Paulo a Tito e a Timóteo, e nas apóstrofes do Apocalipse aos bispos da Ásia. Por outro lado, já no princípio o demonstramos. As obras são desejadas por Deus. Ver, portanto, nas obras, tomadas em si mesmas, um obstáculo à santificação e afirmar que, emanando embora da vontade divina, elas hão de afrouxar a nossa marcha para a perfeição, seria uma injúria, uma blasfêmia irrogada à sabedoria, bondade e providência divinas. Então, as obras não são um obstáculo, né? Dilema inevitável. Ou o apostolado, seja qual for a forma que revista, se é desejado por Deus, não só não tem em si, como efeito, o poder de alterar a atmosfera de sólida virtude, na qual se deve andar uma alma cuidadosa da sua salvação e progresso espiritual, mas até sempre se torna, para o apóstolo, um meio de santificação, caso o exerça nas condições requeridas. Ou então a pessoa escolhida por Deus como cooperadora e obrigada, portanto, a corresponder ao apelo divino, teria o direito de alegar a atividade, as penas e os cuidados dispensados em prol da obra mandada como legítimas desculpas da sua negligência em se santificar. Então, aqui está o dilema, né? Se as obras são desejadas por Deus, então quem se lança a essas obras pode, de alguma forma, justificar a sua negligência pela importância das obras, né? Tá certo? Ou as obras são um meio de santidade, né? Requeridas por Deus, e eu posso, através só das obras, me tornar santo, né? Então, eu vou terminar aqui com esse dilema e vou voltar a ele amanhã, porque senão vai ficar muito longo eu terminar a discussão disso aqui e vai passar do nosso tempo, né? Eu pergunto agora se vocês têm alguma observação ao que eu já passei aqui, já li, né? Eu sei, inclusive, que esse texto é muito profundo e que, numa primeira leitura, ele propriamente suscita na gente não dúvidas,
mas uma certa necessidade de reler o texto e de, digamos assim, meditar um pouco mais o texto para depois ter as dúvidas, né? É, se vocês preferirem, se vocês tiverem muitas dúvidas, a gente pode todo dia, ao invés de começar com a leitura, começar com uma discussão anterior de uns 10 minutos da leitura do dia anterior, tá? Se vocês preferirem, a gente pode fazer isso também. Enfim, ah, não há nada muito marcado aqui na nossa dinâmica dessas leituras, não, tá? Se vocês sentirem a necessidade de reler ao longo do dia ou à noite, a leitura, a leitura matinal, a gente pode começar ao invés de terminar com as dúvidas, né? Tá certo? Mas de qualquer forma, se vocês as tiverem agora, uma outra coisa da leitura que não ficou claro, vocês podem fazer a observação antes da gente terminar. Professor, Sim. eu só achei uma parte que o senhor aí não tem essa edição. Não consta da edição que vocês têm, né? Pois essa edição que eu tenho, em um certo momento, eu já comparei com a edição em francês, com o texto em francês. Eu achei que essa edição aqui estava batendo com o texto em francês. Essa edição que vocês têm, eu não conheço. Eu tenho a edição do Serviço de Animação Eucarística Mariana. Eu acho que esse Serviço de Animação Eucarística Mariana é lá de Anápolis. Acho não, tenho certeza aqui. Que está aqui, Anápolis e Goiás. Então, assim, eu não sei se vocês dão para ver aqui. É uma edição amarelinha aqui. Né? Eu não sei, essa edição que vocês compraram, eu não sei se é uma retradução, talvez possa ser, né? Ou talvez até um resumo, sei lá, não sei. Mas, assim, é a única que eu posso ler, Juliana, porque é a única que eu tenho, infelizmente. Mas se o senhor pudesse fazer a gentileza, por exemplo, de fotografar aquela parte que ele fala sobre São Felipe, acho que é São Felipe Neri, né? Que ele fala de vários, ele fala de vários santos, né? Assim. Isso, mas é aquele parágrafo que o senhor, imediatamente anterior a uma parte que depois que o senhor depois leu sobre São Tomás de Aquino, uma nota. Essa nota de São Tomás de Aquino a gente não tem nessa tradução também. E antes o senhor leu um parágrafo que ele descreveu a vida do santo. Não, na verdade, ele fala assim, ele fala que sobre esses santos no sentido deles serem exemplos, né, dessa união. Ele fala de São Dionísio, São Martim. Hein? É mais para trás. Essa parte aí de todos os santos tem. Eu digo, é aquela que vê. Deixa eu ver se eu consegui marcar aqui. Peraí. Qual que é a sua versão, Juliana? É aquela da capa que tem um vitral e umas velas embaixo. É da editora Arte Press. Eu tenho uma da Cultor de Livros mas só que eu estou usando um PDF para as aulas. Depois eu vou comparar se o PDF tem, porque o PDF parece até ser mais antigo do que esse aí que o professor está usando. Ah, entendi. Melhor então.
Mas faltou um pedação aqui. Teve um pedação aqui que a gente ficou só escutando, porque não tinha. Talvez. Aqui, ó, naquele parágrafo. Por vezes as ocupações são tantas que exigem todas as nossas energias. Entre esse parágrafo e o anterior, que infelizmente o homem separa o que Deus uniu, tem um pedação que o professor leu e que não tem aqui. A Arte Press, normalmente, as edições delas são resumidas. Eu tenho livros da Arte Press que são resumidos demais mesmo. Talvez tudo, menos essa parte. Não, talvez divulgar esse PDF, o Samuel. Se ele tiver mais completo, talvez seja melhor para acompanhar para o acompanhamento, né? Acompanhar, é verdade. Eu tenho por costume baixar o PDF dos livros que eu já tenho, seja para facilitar citações, seja para estudar, comparar versões, porque aí não tem problema de direito autoral, já tem o livro, né? Então não tem problema. Isso. Se ele for bom, esse PDF, você talvez pudesse compartilhar o PDF, porque fica muito ruim mesmo, faltando várias partes, né? Então, Juliana, vamos ver se o PDF pode te ajudar mais do que simplesmente fotografar partes do livro, né? Porque fica... Mesmo porque eu não sei a parte que você está... Enfim, porque são várias partes, né? Você vai certamente perder muita coisa. Até agora, essa foi a maior parte assim que faltou mesmo. Foi um parágrafo grande que faltou. E a nota de São Tomás de Aquino, não tem aqui. As outras, como eu comentei outro dia com o senhor, são invertidas. Às vezes as frases são invertidas, falta uma palavrinha ou outra. Tá, então vamos ver se o PDF pode te ajudar no acompanhamento, né? Porque, inclusive, a releitura é importante, né? Esse livro não é para ler uma vez só, né? Infelizmente. Ou felizmente, né? É um livro para acompanhar a gente, né? Isso aqui é só uma, digamos assim, uma pincelada, né, que a gente vai ter do livro, né? Nós certamente não vamos acabar o livro nessas leituras quaresmais, né? Mas vamos ver se o PDF do Samuel pode ajudar de alguma forma a você e a outras pessoas, né? Eu nem sei se essa minha edição também é completa. Eu vou comparar com a minha edição em francês para ver se eu pelo menos decido se essa edição é completa ou falta alguma coisa, né? Tá certo? Vamos esperar, o João tá digitando aqui. Vamos esperar para ver o que ele... Ok. Então, vamos terminar com a oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tchau, Tchau. Um santo dia a todos.